da alopatia, homeopatia e da fitoterapia. Qual a diferença? Vamos logo falar então. Alopáticos, por própria definição, eles tratam o sintoma através de aplicar o contrário daquele efeito. Ou seja, você está com febre, um remédio alopático ele vai abaixar a temperatura, entende? Ele sempre vai trazer um efeito contrário no organismo do que aquele sintoma está te apresentando. Então, alopáticos traz o efeito contrário. Teve febre, vai abaixar a febre. Teve dor de cabeça, ele vai trazer o efeito de aliviar a dor, e é assim que ele trabalha, sempre com o efeito reverso, o efeito exatamente contrário, polos opostos, para tratar. E trata ali o sintoma, ele vai ir direto no sintoma. Por isso que às vezes você fala, putz, é o mais eficaz, porque ele vai atingir o sintoma de uma forma assim, às vezes agressiva até, então isso que é o prejudicial muitas vezes, e vai fazer aquilo que a gente mencionou, que trata o sintoma, não vê a causa, você pode continuar tendo aquele sintoma muitas e muitas vezes, por muitos dias, muitas semanas, meses, anos, até que se forme algo crônico, e aí acabou, aí já não tem mais chance de muita coisa assim, porque aí se torna algo crônico, e a gente precisa de um tratamento muito mais mais potente ainda, porque aí se enraizou em você. E é esse o problema, da gente não olhar a causa, certo? Porque aí aquilo pode se enraizando. Por outro lado, os homeopáticos, eles trabalham tentando produzir no organismo uma resposta por si só. Então, ele vai tratar aquele sintoma com um pouco mais do que aquele sintoma produz. Ele trata reproduzindo. Tem alguns homeopáticos que colocam ainda mais veneno, por exemplo, um veneno que estimule o corpo com aquele mesmo efeito, justamente para o seu corpo autoproduzir uma melhora, autoproduzir um equilíbrio, entendeu? Vamos chegando aí, pessoal. Boa noite. Quem está chegando agora, a gente está falando de alopatia, homeopatia e fitoterápicos. Então, os homeopáticos, eles vão trabalhar dessa forma, eles vão provocar os mesmos sintomas que estão ocorrendo já no seu corpo, para que seu corpo, por si só, pela sabedoria natural que ele tem no organismo, produza uma resposta, um reequilíbrio, e aí se autocure. É claro que os homeopáticos, eles são uma porcentagem muito pequena, porque, como eu falei, muitas vezes é até veneno que tem nos homeopáticos, justamente para provocar esse sintoma. Entendido? Estou falando muito rápido. Se eu tiver, vocês me falem, tá bom? E aí, o que acontece? Os alopáticos, eles podem ser de origem vegetal, de origem animal, de origem mineral e de origem artificial, de origem sintética. Os homeopáticos... Oh, tô cortando minha testa aqui nessa outra câmera. Os homeopáticos, eles podem ser de origem vegetal, de origem animal e de origem mineral. Então, alopáticos, mineral, vegetal, animal ou sintético, artificial. E os homeopáticos, mineral, animal e vegetal. Podem ser dessas origens. Viram que os alopáticos têm a forma de ser artificial além, né? E os fitoterápicos, onde entra nisso? Eles são 100% vegetais. Então, olha só, existem fitoterápicos que podem atuar da mesma forma que os alopáticos, combatendo exatamente o sintoma com o efeito contrário, ou seja, tá com febre, abaixa a febre, tá com dor, alivia a dor. E existem os fitoterápicos que atuam exatamente como os homeopáticos, que vai provocar o seu organismo com o mesmo sintoma, é claro que numa dosagem menor, como eu falei, mas ainda assim existe sim efeitos colaterais nos homeopáticos, é bem menor que os alopáticos, mas pode existir. E aí vai combater o seu sintoma, o seu problema, a sua questão, a sua doença, dessa maneira, produzindo o mesmo sintoma ali. Mas os fitoterápicos, por si só, qual a diferença entre eles, entre esses alopáticos e homeopáticos? Tanto eles dois podem ter efeitos colaterais, a fitoterapia também pode ter efeitos colaterais, não é porque é natural que não existe contraindicação, que não existe uma forma de uso, né? Não é deliberado assim que não vai dar nada, então vamos se entupir aqui dessa erva, desse óleo essencial, de forma nenhuma, precisa ter esse conhecimento. Mas os fitoterápicos, eles sempre são 100% naturais, 100% de origem vegetal, diferente de algumas outras origens que esses alopáticos e homeopáticos podem ter. E eles não atuam só no sintoma, como os alopáticos, essa é a diferença.
e não atuam só dessa forma como os homeopáticos. Ainda assim, quando esses fitoterápicos, e nos fitoterápicos se encaixa a aromaterapia, certo? Porque a aromaterapia são extratos vegetais, leva esse outro nome de aromaterapia, mas ainda assim se encaixa nos fitoterápicos, ou seja, tratamentos terapêuticos utilizando fitos, ervas, não deixa de estar vindo de ervas, usa aromaterapia, os óleos essenciais, mas eles têm essa diferença, que eles não atuam só no sintoma. Essa é a diferença primordial e dos efeitos colaterais, que vai ter uma taxa 1000 vezes menor do que os alopáticos, que vai provocar uma dependência no seu corpo. Existem muitos alopáticos que provocam a dependência, você não consegue mais viver sem aquele sintoma, não consegue, simplesmente. Não é possível mais viver sem aquele sintoma, sem utilizar aquele remédio. De tanto que usa, uma hora seu organismo fala, tá bom, então eu não sei mais me curar. Agora você vai ter que usar esse remédio aí para sempre. É claro que alguns sintomas a gente consegue reverter com tratamentos naturais, através de um tratamento aí, lógico, dependendo de quanto tempo você já vem utilizando esses remédios, precisa-se de um tempinho maior, precisa de ciclos de tratamento da naturopatia, mas essa é a diferença primordial.